Boa noite, seja bem-vindo à nossa aula de número 3 de Capital de Giro e Análise Financeira. Hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes relativos ao capital de giro. Vamos conversar sobre gestão de recursos financeiros, sobre as disponibilidades e sobre o estoque. Então, quando nós estamos trabalhando em uma organização, trabalhando as questões de curto prazo, da gestão financeira de curto prazo, que é o cuidar do capital de giro, nós estamos trabalhando exatamente as contas do ativo circulante. Caixa, banco, disponibilidades, contas a receber, os estoques, tudo aquilo que forma o nosso capital de giro e que forma também o capital de giro circulante, que é a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Nós temos disponibilidade, nós pagamos as nossas obrigações e o que sobra desta fórmula, desse equilíbrio, entre ativo e passivo é realmente o capital circulante líquido. Então é sobre isso que nós vamos conversar, sobre essas contas. Vamos lembrar que sempre que a gente estiver falando de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, são demonstrações vivas. É a fotografia de um momento exato, mas é uma fotografia viva do que está acontecendo. Então, uma demonstração de resultado, um balanço patrimonial, ele não tem só a finalidade fiscal, de fisco, de receita, de livros contábeis, não. Ele, na verdade, é um instrumento muito poderoso para a nossa gestão, porque é uma fotografia da realidade, do que está acontecendo. Então é importante que você traga para junto da sua administração, para a tomada de decisão, para o dia a dia do capital de giro, as demonstrações financeiras. Combinado? Lá no nosso quadro, você tem acesso ao resumo da aula de hoje. Então, nossa tela é a aula de número 3, referente à unidade 3 do nosso livro, não é? Que você já estudou para esta aula. E hoje, então, vamos conversar sobre 4 assuntos muito importantes. Que assuntos são esses, prof? Então, vamos falar da gestão, da gerência, do quê? Dos recursos financeiros e dos estoques. O que são esses recursos financeiros e estoques? É exatamente aquilo que nós temos no nosso ativo circulante. As contas do circulante que formam o capital de giro. Combinado? Então, vamos estudar caixa. Vamos estudar como fazer um orçamento de caixa, uma previsão de futuro. Vamos entender como administrar os estoques e dentro da administração dos estoques vamos estudar o que é a curva ABC, que é um jeito, de cuidar, de administrar os estoques. Combinado? Então, o nosso foco hoje é na disponibilidade, é no que tem disponível, é o ativo circulante. Então, é preciso que fique claro para a gente. O que é a administração ou gestão do capital de giro? É cuidar deste capital de giro, giro em circulação, ou seja, o recurso que se apresenta no meu ativo circulante, as contas de ativo circulante. É isso que nós vamos cuidar hoje, entender que contas são essas? São contas de curto prazo, são contas do agora, que a gente está cuidando nesta gestão do fluxo de caixa, das entradas e saídas do recurso financeiro. Então, essa gestão do capital de giro é a gestão do fluxo de caixa, de entradas e saídas, das contas do meu ativo circulante. Caixa, banco, estoque, disponível, tudo aquilo que tem ali na organização, que serve para movimentar todo o nosso negócio, operacionalizar o nosso negócio. É onde está aplicado o nosso dinheiro. E de onde veio esse dinheiro? De onde veio esse recurso? Ele tem uma origem. E a origem se apresenta para nós aonde? No passivo. Circulante, não circulante e PL. No nosso caso, o nosso foco é curto prazo. Então, é passivo circulante. Esta relação, de onde veio o dinheiro e onde ele está aplicado no sentido de gerar receita para pagar custo, despesa e gerar lucro,
é o nosso foco do capital de giro do curto prazo. Para estudar tudo isso, a gente vai acompanhar uma empresa hoje. Dá uma olhadinha que empresa é essa. Então, nós temos lá a Rosa e Azul. Esta vai ser a nossa companheira na aula de hoje. Ela é uma indústria do ramo têxtil, especializada em roupas infantis, com sede aí na região sul do país e que atende todo o Brasil. Essa empresa, Rosa e Azul, ela deseja ter um controle da sua gestão financeira de curto prazo, fazer uma projeção de caixa para o primeiro semestre. Então, ela quer entender, gerenciar melhor o seu capital de giro. Então, esta é a intenção da Rosa Azul. Você vai vir junto comigo trabalhar na Rosa Azul hoje para a gente gerenciar esse capital de giro de curto prazo. Topa vir comigo? Então, vamos lá. Administração das disponibilidades. Olha o nome. Eu vou administrar o que é disponível. O que é disponível? Bens e direitos de uma empresa, de uma organização, do seu ativo circulante. Por que o não circulante não entra, prof? Isso também vai ser gerenciado? Vai. Mas o que é o não circulante? São bens, equipamentos, máquinas, o nosso prédio, veículos. Isso vai ser administrado no sentido de geração de receita, mas ele não é disponível. O disponível está onde? No ativo circulante. E lá estão as disponibilidades da organização. Todo o dinheiro foi aplicado aonde? No ativo, circulante e não circulante. Aonde existem as disponibilidades para que eu possa trabalhar com elas, o recurso para que eu possa trabalhar, os estoques para me transformar em produto, as contas a receber dos meus clientes, no ativo circulante, composto pelas disponibilidades. Então, esse é o nosso assunto. Vamos lá para o quadro, que a gente vai entender que a coisa mais disponível que tem na empresa é o caixa. Prof, por que o caixa é a coisa mais disponível que tem lá na nossa empresa? Porque eu chego na empresa, eu abro o caixa, o dinheiro está lá, eu peguei, ele é líquido, certo? Ele é dinheiro, ele está em notas, né? Então, ele é o mais disponível. Esse termo, preste atenção aqui no seguinte, este termo caixa, ele é utilizado para designar os ativos de liquidez imediata. Liquidez imediata. Você lembra o que é a liquidez imediata? É aquele que está em meu poder. Dinheiro em caixa, dinheiro no banco. E por que as empresas, elas precisam ter disponibilidades, já que você sabe que dinheiro parado é dinheiro que não está rendendo recurso, que não está rendendo lucro, que não está rendendo juros. Ora, se ele não rende, ele é uma preocupação. Se ele é uma preocupação, por quê? Por que nós precisamos manter este dinheiro em caixa? Ora, vai depender do meu negócio, se eu tenho que ter fluxo líquido, fluxo de caixa, dinheiro em caixa para pagar fornecedores, funcionários, então depende do meu negócio e da data. Por uma precaução, então, por exemplo, você recebeu o seu salário, você foi no banco, aplicou o seu salário, mas você sempre tem R$100 na carteira. Hoje em dia, com o advento do cartão de crédito, nem é tão necessário, mas tem o cartão de crédito. Por quê? Porque tem que ter uma precaução. E se precisar comprar um remédio? E se estiver na rua e fizer uma bolha no pé e tiver que comprar um band-aid? As empresas têm que ter essa preocupação. E se um cano estourar? E se aparecer uma conta? E se eu tiver aqui um fornecedor me vendendo aqui algo com uma grande promoção? E também para a especulação. Especulação, vamos entender que é uma coisa boa. A especulação aqui, de modo algum, é uma coisa ruim. A especulação tenho um recurso e posso aproveitar-me desse recurso. Por exemplo, um fornecedor está com uma grande promoção daquela matéria-prima que não é tão custosa, tão cara. Eu vou, então, aproveitar esse momento. Ou vou aplicar, por exemplo, num banco, aplicar em um título que está com uma rentabilidade alta e de liquidez que eu posso ir lá e resgatar. Então, a especulação no sentido de fazer aquele dinheiro que é caixa, que é disponível, que tem que estar disponível, render mais do que se ele estivesse ficando parado. Combinado? Vamos lá para o nosso quadro de novo, que a gente vai começar a falar agora de um assunto muito importante. O que é esse caixa?
Caixa, então, é a disponibilidade, é o recurso financeiro que está em quê? Em circulação lá na minha empresa. E aonde que ele está em circulação? No meu ciclo operacional. Prof, mas o que é ciclo operacional? Ciclo operacional é todo o movimento de produção de uma empresa. Mesmo que ela não produza nada, seja uma loja comercial. Então, por exemplo, eu sou uma loja que revende calça jeans. Então, eu compro calça jeans, a calça jeans chega, eu preciso embalar, separar, passar, pendurar, colocar algumas na vitrine, algumas no local de venda, algumas no estoque. Essa é a minha produção. O que é o meu ciclo operacional? Liguei para o fornecedor, me vende, eu preciso de 100 calças jeans. Começou aí o meu ciclo operacional. Vai chegar, vai ficar estocada, vai ser vendida, vou pagar o fornecedor, vou vender para o cliente, vou receber do cliente, recebi do cliente. Acabou o meu ciclo operacional daquele processo das 100 calças. Então, o ciclo operacional é o momento produtivo que tem início com a compra da matéria-prima e termina com o recebimento do cliente. Existem vários ciclos acontecendo dentro das empresas, vários acontecendo uns sobre os outros. Volta lá para o nosso quadro. Então, o ciclo operacional, ele tem sempre início aqui no dia 0. Prof, hoje é dia 12 de novembro, estamos aí próximo ao Natal? Não. Se eu comprei matéria-prima, hoje é o dia 0. Então, ciclo operacional tem início com o momento da matéria-prima. Comprei, ela ficou estocada, ela virou produto, o produto foi para a área de venda, eu vendi. Ora, muito bem, eu tenho aqui um prazo. Até que, a partir do momento que eu vendi a prazo ou à vista, mas geralmente a prazo, os clientes demoram um dia para me pagar. Até que ele me paga, eu tenho aqui um outro prazo, prazo de recebimento. Aqui terminou o meu ciclo operacional. Aonde? Quando eu recebi do meu cliente. Vejam que dentro deste ciclo todo, o que eu tenho? Um momento em que eu recebo a matéria-prima até o momento em que eu pago o meu fornecedor. Eu tenho um outro prazo aqui. E observe que do momento que eu pago o meu fornecedor até o momento em que eu recebo do meu cliente, provavelmente eu estarei sem recurso financeiro, porque eu paguei e não recebi. Este momento é chamado de ciclo de caixa ou necessidade de recursos. Combinado? E nós precisamos, então, calcular este ciclo operacional, que é dado pela seguinte fórmula. Ciclo operacional é igual prazo médio de estocagem, aquele tempo em que o produto ficou estocado, mais o prazo médio de recebimento, até que eu recebo do meu cliente. Então, ora, é todo aquele prazo que nós temos de uma operação, de um negócio. E dentro deste prazo, nós temos aquele outro chamado de ciclo de conversão de caixa, que é todo o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Então, eu vou voltar na nossa figura. Voltei na nossa figura. Então, o que nós temos? Ciclo operacional. Começou aqui, terminou aqui. Dentro deste ciclo operacional, tem um outro ciclo, que é o de caixa. E para formar tudo isso, nós temos prazo de estoque, prazo de recebimento e prazo de pagamento. Então, nós temos toda a nossa fórmula, vou voltar lá, pronta. Vamos juntar tudo isso para a gente entender, então, que lá na nossa empresa existe todo um ciclo operacional e que para nós é muito importante que a gente entenda que existe um ciclo de conversão de caixa, que é o tempo que demora para a gente receber do meu cliente. Então, fórmula do ciclo operacional, fórmula do ciclo de conversão de caixa, e eu também posso fazer assim. O que é CO? Ciclo operacional. CO não é PME mais PMR, prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento? Eu pego esses dois e coloco lá. Prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento. Ó, tirei o CO e transformei ele nisso aqui.
menos prazo médio de pagamento, menos prazo médio de pagamento. Então, são essas três fórmulas que no dia a dia nós usamos para trabalhar o caixa, para entender o caixa. Tem um momento que eu faço um pedido, tem um momento que eu pago, tem um momento que eu recebo. Então, ciclo operacional composto de vários prazos, prazos de pagamento, prazo de recebimento, prazo de estocagem. E o que é isso? É o meu ciclo operacional. E dentro desse ciclo, tem um período que eu fico sem dinheiro, porque eu pago o fornecedor e demora um tempo para o cliente receber, me pagar. Este tempo eu fico sem dinheiro. O que é o ideal? Que eu inverta isso. Como assim inverter, professora? Vendo para o cliente, recebo do cliente e vou pagar o fornecedor para lá, ó. O que eu fiz? Eu inverti o ciclo de caixa. De negativo ele virou positivo. É fácil fazer isso? Administração do capital de giro, tá bom? O que é então este ciclo operacional? Cada empresa tem um ciclo operacional, que começa com o momento da compra da matéria-prima e termina com o recebimento do cliente. Dentro deste tempo, existem várias coisas acontecendo. Compro matéria-prima, guardo, estoco, transformo ela em produto e vendo. Esse é um momento. Esse é um momento econômico. É o ciclo econômico. Comprei matéria-prima, vendi o produto. O ciclo econômico. Depois eu tenho um momento em que eu pago o meu fornecedor. Tem um momento que eu recebo do meu cliente. Ciclo econômico. Está mexendo com dinheiro. Ciclo econômico mais ciclo financeiro é todo o meu ciclo operacional. E dentro dele tem aquele momento em que eu não tenho recurso financeiro se eu não fizer uma boa gestão. Vamos fazer um exemplo aqui de como calcular o ciclo operacional. Essa é uma questão recorrente de concursos públicos, cai em todo tipo de concurso público, as questões de ciclo operacional, ciclo econômico, ciclo financeiro, e ele é muito importante para a gestão. Muitas vezes a gente deixa ele de lado e acaba se esquecendo que com pequenos detalhes da gestão do ciclo operacional, eu consigo me programar o meu caixa, programar quando eu vou ter recurso financeiro, quando eu não vou ter recurso financeiro. Então vamos fazer um exercício. Lá no nosso quadro, nós temos aqui o exemplo da Rosa e Azul. A Rosa e Azul é uma empresa do ramo têxtil e ela quer saber como fazer para reduzir o seu ciclo de conversão de caixa. Não é isso? Então, nós vamos calcular o seu ciclo operacional e o seu ciclo de conversão de caixa. Combinado? Para saber o que está acontecendo, por que esse prazo pode ou não estar grande. Então, eu coloquei aqui para gente a figura do ciclo operacional da Rosa e Azul. Então, vejam, o que nós temos aqui? A Rosa e Azul geralmente compra matéria-prima, sempre que eu compro é no tempo zero. E tem todo um processo produtivo e financeiro que termina com o recebimento dos clientes, que acontece lá no dia 105. Então, o que aconteceu aqui? Do momento em que eu comprei o estoque, até que ele virou o produto e eu vendi, foram 60 dias. Do momento em que eu comprei a matéria-prima, até o momento em que eu paguei o fornecedor, foram 40 dias. E do momento da venda até o momento em que eu recebi do cliente, foram 45 dias. Ora, se eu paguei o meu fornecedor aqui e eu fiquei todo este tempo sem receber, eu tenho um total de 65 dias de necessidade de recurso, porque saiu o dinheiro e só entrou aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos lá calcular o nosso ciclo operacional. Então, fórmula do ciclo operacional, prazo médio de estocagem, 60 dias. Mais prazo médio de recebimento, 45 dias. Então, o ciclo operacional, 60 mais 45, 105 dias. Ora, ok.
Vamos então agora fazer o nosso ciclo de conversão de caixa. Quanto tempo eu fico sem receber dinheiro? Então, o ciclo de conversão de caixa é igual ao ciclo operacional, 105 dias. Prof, eu posso fazer assim? Ciclo de conversão de caixa é igual a PME mais PMR. Posso? 60 mais 45. 60 mais 45 menos 40, tá? Mas como eu já tenho pronto, como eu já conheço o meu ciclo operacional, que é de 5 em 5 dias, eu vou agora só pegar o prazo médio de pagamento, prazo que eu levo para pagar o meu fornecedor, 40 dias. Fui lá, coloquei 40 dias, 105 menos 40, 65 dias. Então, 65 dias, o que que é? O meu ciclo de conversão de caixa. Coloquei isso lá pra gente, olha só. O descasamento, que descasamento? Paguei, fiquei um tempão sem receber. Esse período chamado de descasamento, entre o momento em que eu paguei o meu fornecedor e o recebimento das vendas, que aconteceu aqui, é chamado, então, de ciclo de conversão de caixa. Neste período, a empresa precisa financiar as suas operações, tendo capital de giro suficiente. Esta necessidade equivale a 65 dias. 65 dias. Combinado? Então, não tem segredo nenhum, é muito fácil fazer isso. Ciclo de conversão de caixa, tá? Às vezes a gente acha que é muito complicado, o ciclo de conversão de caixa, ciclo financeiro, e é muito fácil, é só você desenhar. Coloca no papel como que você, a sua forma de desenhar isso. Quanto que você compra, quanto que você paga, o tempo da produção e quando você vende, tá? Tem mais duas informações no nosso quadro. Então, além de entender que são 65 dias, eu também preciso saber quanto é que é necessário nesses 65 dias. Então, eu vou pegar o valor dos meus estoques, das contas a receber, das contas a pagar, né? Um menos o outro, necessidade de recurso durante esses 65 dias. R$ 6.760. Eu vou pegar os 35 mil dos meus estoques, né? 60 dias dividido pelos 365 dias do ano. Então, fiz todas as nossas contas e cheguei ao valor de R$ 6.760. Como sugestão, posso dizer, você pode ter outra sugestão, se tiver, manda pra gente aqui, né? Sempre bom, importante a sua participação. Mas a minha sugestão é que o prazo de estocagem é muito alto, 60 dias. Então, nós precisamos o quê? Adotar medidas para reduzir o prazo de estoque, acelerar o tempo de produção com mão de obra qualificada e um maquinário melhor. Combinado? Então, essas são só algumas das sugestões. E eu também posso pensar em negociar com os fornecedores. A área financeira, ela tem certo poder sobre a empresa como um todo e sobre a produção. Só que esse poder, muitas vezes, ele não é tão fácil. No caso, o que seria fácil? Negociar com o fornecedor. Olha, seu fornecedor, eu só recebo do meu cliente lá na frente. Nós estamos implantando uma política mais agressiva de recebimento. Mas até lá eu preciso que você me conceda maior prazo para pagamento. E aí você consegue chegar mais perto do pagamento, do recebimento, até que você consiga inverter. Isso seria o ideal para qualquer tipo de empresa, mas não é possível para todas as empresas. Combinado? Orçamento de caixa é entender como orçar, planejar, prever o caixa de uma empresa. Por exemplo, você sabe que muitas empresas elas enfrentam problemas de caixa. Por quê? Porque elas não conseguem equilibrar o processo de compra e venda. Então, ela tem um ciclo operacional o quê? Desregulado. Ela comprou, produziu, vendeu,
comprou, produziu, vendeu e demorou um tempo até que ela receba. É um descasamento. E esse descasamento gera problemas de caixa. Por isso que eu preciso fazer o orçamento de caixa para poder casar essas duas informações, essas duas ações dentro da empresa. E mais do que isso, saber que em determinado momento, lá no mês que vem, na semana que vem, no ano que vem, por isso que tem orçamento para o próximo ano, saber quando que eu não vou ter dinheiro. E aí fazer o quê? Deixar dinheiro disponível, de lucro, de reserva, de operações, para entrar nesses momentos onde não tem caixa. Então, o principal para a gente equilibrar esses processos de compra e venda, não gastar muito com compra no atacado e receber aos poucos e, por exemplo, vender no varejo, sem levar em conta o ciclo operacional, afeta mesmo, né, todo esse nosso ciclo aí de caixa. Então, é importante que a gente sente e planeja. E qual é o planejamento para o curto prazo? É o planejamento de longo prazo chamado de orçamento de caixa. E o que é isso? É fluxo de caixa. Você sabe que o fluxo de caixa é aquele documento onde eu registro entrada de recurso, saída de recurso. É fluxo de caixa, não é competência. É o momento que está acontecendo. Esse fluxo de caixa que acontece agora, eu faço o quê? Eu planejo ele para o futuro. Planejo como é que vai ser o orçamento de caixa lá no futuro. Quando vai ter dinheiro, quando não vai ter dinheiro, quando que eu vou precisar de dinheiro, quando eu não vou precisar. Isso é orçamento de caixa. Vem para cá que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Orçamento de caixa, então, é o quê? É uma projeção, é projetar no futuro, é orçar no futuro, tá? O quê? As entradas e saídas da empresa, ou seja, é a minha demonstração de fluxo de caixa no futuro. Que faz o quê? Estima as necessidades de caixa no curto prazo. Combinado? Esse orçamento de caixa faz então essa projeção da necessidade do caixa. Ciclo de conversão de caixa, ciclo de necessidade de caixa, ou posso chamar de ciclo financeiro. O que é isso? É quando eu não vou ter dinheiro na empresa. Então eu faço o quê? Eu projeto. Eu sei lá no futuro quando eu vou ter ou não vou ter recurso financeiro. A gente faz isso geralmente para um ano. Só que eu vou dividir isso em intervalos pequenos. Eu gosto de fazer diário e eu acho que tem que ser diário. E aqui no quadro eu tenho um esboço do que é um orçamento de caixa. Olha só, nada mais é do que um fluxo de caixa, onde eu tenho todas as entradas mensais, né, de uma organização, todas as saídas, os desembolsos mensais. Entrada menos saída é fluxo de caixa líquido. Eu somo a esse fluxo de caixa líquido o saldo de caixa inicial. Prof, o que é saldo de caixa? Vamos pegar aqui fevereiro. O que é saldo de caixa inicial aqui em fevereiro? É o saldo final de caixa do mês anterior. Então, lá em janeiro, nós terminamos o mês com esse dinheiro em caixa. Por exemplo, R$10. Esses R$10 vão virar R$10 lá no começo de fevereiro. Certo? Vou chegar, então, ao quê? Ao meu saldo de caixa mínimo. O que é saldo de caixa mínimo, professora? É um dinheiro teórico. Põe na sua cabeça que saldo de caixa mínimo não existe, é um dinheiro teórico. O que é teórico, prof? É assim. Todos os meses você recebe o seu salário. Você pode gastar tudo? Não. Você tem que guardar um tanto para emergências, para pagar contas, para alguma coisa que você não espera. As empresas têm que manter esse saldo mínimo, um dinheiro mínimo em caixa, que pode ser no caixa, pode ser no banco, pode ser numa aplicação, mas tem que ser disponível. Por quê? Se quebrar um equipamento, se quebrar uma máquina, se estourar um cano. Então, toda empresa tem um saldo de caixa mínimo. Como é que ela determina isso? Dado ao seu histórico e com algumas fórmulas. Por exemplo, Baumol, saldo de caixa mínimo. Cada uma vai descobrir o seu. E aí eu vou colocar ali no orçamento esta linha, saldo de caixa mínimo. Vem para cá que eu vou te mostrar de novo. Então, tá lá
a nossa linha de saldo de caixa mínimo, que isso aqui é igual todos os meses, com pequenas variações, e que eu determinei como? Baseado no histórico da minha empresa ou em alguma formulação. Bacana. Então, eu tenho um saldo de caixa final, por exemplo, eu tenho lá R$20, e eu quero manter como saldo de caixa mínimo R$10. Se eu tenho 20 e preciso de 10, tá o quê? Está sobrando R$10. Então, tem um saldo excedente. Ora, e se for o contrário? E se sobrou aqui no saldo de caixa final R$20 e eu quero manter 30 todos os meses? Se eu tenho 20, preciso de 30, eu tenho o quê? Falta de recurso financeiro. Quanto falta? Faltam R$10. Combinado? Então, o orçamento de caixa não tem segredo nenhum. É muito fácil de fazer. Caderninho, planilha de Excel. Você faz como? Nós estamos hoje no dia 12 de novembro. Então, como será o dia 12 de novembro do ano que vem? Amanhã, dia 13. Como será o dia 13? Eu vou montando um histórico. Quais serão as compras, as vendas, os recursos, os impostos e vou montando um fluxo de caixa lá no futuro. Combinado? Projetar o caixa de uma empresa é pensar no curto prazo. Mas projetar e planejar não é longo prazo? Eu não planejo este ano o que vai acontecer o ano que vem, no próximo ano? Sim. Eu planejo o quê? O que vai acontecer e o que vai acontecer na prática é a gestão de curto prazo, gestão do capital de giro. E essa gestão foi planejada lá atrás. Um bom orçamento de caixa, ele é composto de previsões e projeções, baseadas em histórico. Combinado? A gente vai fazer um exercício bem bacana agora, de uma empresa da Rosa e Azul, que nós estamos acompanhando, para montar todo o orçamento de caixa para o próximo trimestre dessa empresa. Vem junto comigo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui para você algumas informações. Que informações são essas, prof? Então eu tenho primeiro as informações de previsão de vendas, de recebimentos. Eu tenho vendas à vistas, 20%. Venda a prazo, 60% vai entrar em 30 dias e 20% vai entrar em 20 dias. Então, eu tenho aqui os valores para março, abril, maio, junho e julho. Nós vamos fazer do trimestre e já temos essas duas informações. Então, eu vou pegar primeiro venda à vista, 20% de cada um desses valores. Então, comecei já a fazer o meu orçamento. Agora, nós vamos fazer o quê? Pegar 30 dias. 30 dias, 60%. Então, os 60% restante daquelas entradas. Então, estão aqui os valores, né? 2.300 vezes 0,60. 60% de 2.300. R$ 1.200. Que vai entrar quando? Em 30 dias. Próximo é o restante. Em 60 dias entra um restante das vendas, 20%. Então, peguei lá de maio, junho e julho, os 20% restantes das vendas. 20% de 2.500 é 2.500 vezes 0,20. Se for na HP, 2.500 enter, 20%. R$ 400, 460, R$ 500. Fora isso, eu tenho outros recebimentos todos os meses no valor de R$ 800. Então, o que a gente fez aqui? Eu fiz toda a projeção das entradas. Então, nossa projeção de vendas, março e abril já aconteceram, projetei maio, junho e julho. Lembrando que 20% entra à vista, 60% entra em 30 dias e o restante 20% em 60 dias. Então, a gente tem que lembrar disso também, até coloquei as flechinhas aqui. Então, o que eu fiz? Aqui está o meu orçamento, né? Daqui para cá. Somei todas as entradas
Quanto que vai entrar em maio, quanto vai entrar em junho, quanto vai entrar em julho. Pronto, todas as entradas. Agora, o que que eu faço depois que eu tenho todas as entradas? Agora, então, eu vou começar com as saídas. Todas as entradas vão formar uma linha do orçamento, que é o recebimento. Então, tem vários recebimentos, somei tudo, formam uma primeira linha dos recebimentos. Agora eu vou somar todas as saídas, somei todas, vai formar a segunda linha das saídas, das obrigações. Vamos ver quais são as obrigações? Então, tá lá. Previsão das obrigações. R$1.000 em maio, R$900 em junho, R$1.100 em julho. Tenho, além disso, folha de pagamento, 10% das vendas do mês anterior. Então, por exemplo, em maio eu vendi 2.300, a folha de pagamento corresponde a 10%. 10% de 2.300, R$230. Então, esta é a minha folha de pagamento. Tenho as duas saídas, vou agora então fazer a minha linha de saídas dos meus desembolsos. Então, o que que nós vamos pagar aqui nessa empresa? Aluguel, folha de pagamento, dividendos em junho, empréstimos em junho, um imobilizado que nós vamos comprar em julho e impostos em junho. O que que eu fiz? Somei tudo, todas as saídas, então agora eu tenho a segunda linha do meu orçamento, que é total de desembolsos. Então vou lá agora fazer o nosso quê? Nosso orçamento. Tá lá o nosso orçamento, então. O que que é o nosso orçamento de caixa? Projeção para o futuro. Que futuro? Próximo trimestre. Trimestre dessa empresa de maio, junho e julho. Primeira linha, todos os recebimentos que ela está projetando receber. Segunda linha, todos os recebimentos que ela está projetando pagar. Então, entrou 3.080, saiu 2.230, quanto sobrou? 850. Fluxo de caixa líquido. Em junho, faltou 800 e em julho vai faltar 90. Saldo inicial de caixa, que é com quanto ela começa. Quanto ela começa? Com saldo final de caixa. Então, em maio, o saldo final vai ser 1.350. Esse 1.350 vem para junho como saldo inicial. Em junho, o saldo final vai ser 550, ele vira saldo inicial em julho. Agora eu vou fazer a linha do saldo de caixa mínimo, lembra? É o mínimo que a empresa quer manter em caixa. Quanto ela quer manter? R$500. Pois bem, então se esta nossa empresa tem em maio 1.350, ela quer manter 500, está sobrando 850. E em junho, ela tem um saldo final de 550, quer manter 500, está sobrando R$50. Vamos para julho. Em julho, sobrou um caixa final de 460 e ela quer manter 500. Opa, se ela tem 460 e quer manter 500, está faltando 40. Saldo a financiar. Então, novamente, orçamento de caixa, nós temos uma estrutura de fluxo de caixa que não tem segredo nenhum, que é projetar o fluxo para o futuro. Quais são as entradas que eu estou projetando? Quais são as saídas que eu estou projetando? O que que é o mais importante disso? Porque nós vimos ali claramente que tem meses que vai sobrar dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro que vai sobrar? Eu vou aplicar, eu vou comprar alguma coisa? Lembra que tem mês que vai faltar dinheiro? Sabe aqueles meses que sobraram? Eles vão ser transportados para aquele mês. Vou aplicar o dinheiro, naquele mês eu vou lá e resgato. Olha a importância de um bom orçamento de caixa. Agora chegou o nosso momento de interação, nosso momento de perguntas, não é isso? Pessoal lá de Minas Gerais, Santa Luzia, já fez pergunta, já respondi durante a aula, né? Pessoal queria saber do descompasso, do descasamento, como equilibrar, né, compra e venda. Então, negociando com fornecedores, né? Fazendo uma política de recebimento de clientes mais agressiva, fazendo promoções, descontos. Então, são todas
políticas que nós temos e práticas que nós temos de receber do nosso cliente e estender o prazo de pagamento ao fornecedor. É trabalho de planejamento da gestão do capital de giro. É sentar, negociar, planejar. O que eu não posso é ficar gerenciando o dia a dia, né, atropelada, de maneira como se eu fosse um bombeiro, sair apagando incêndio. Ah, tem que pagar uma conta, de onde é que vai vir um dinheiro? Não, tem que planejar. Então, como é que eu resolvo esse descompasso? Fazendo orçamento de caixa. Não tem segredo, não. Dá uma olhadinha lá no nosso quadro, que eu trouxe aqui para vocês uma pergunta. O orçamento de caixa é a previsão futuro de entradas e saídas de dinheiro na empresa? É isso que o orçamento de caixa é? Exatamente isso que o orçamento de caixa é. Combinado? Agora eu vou colocar aqui para vocês algumas afirmativas. Dá uma olhadinha comigo lá no nosso quadro. Então eu tenho aqui 3 afirmativas. Eu vou dar 1 minuto para vocês lerem ela, conversarem com o seu colega sobre essas afirmativas e a gente já volta com o retorno desse exercício. Muito bem, então vocês estão pensando aí sobre aquelas afirmativas. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos jogar Kahoot no final da aula. Então eu vou colocar o PIN para você, tá aí o nosso PIN de hoje, 692543. Sua participação é muito importante. Então pegue o seu celular, pegue o seu smartphone e vamos juntos aqui participar e fazer o Kahoot. Agora então nós vamos voltar aqui. Opa! Aqui estamos todos, todos aqui participando, aqui é tudo ao vivo e a cores. Então, tinha essas 4 perguntas, vocês vão ficar com ela aí do ladinho e no final da aula a gente vai responder a elas, tá bom? Enquanto isso, já vá prestando atenção no que a gente está conversando, porque tudo isso vai ser tema do nosso Kahoot e também tema para responder aí essas nossas 3 afirmativas, combinado? Uma das práticas mais importantes da administração do capital de giro é a questão da administração dos estoques. Você sabe que o estoque, ele compõe o quê? O nosso ativo circulante. O ativo circulante são aquelas contas onde estão os nossos bens e direitos mais líquidos, mais disponíveis. Quais são eles? Dinheiro em caixa, é o mais líquido. Depois, dinheiro no banco, aplicações, disponibilidade. O que é disponibilidade? Eu vendi para um cliente, ele ainda não me pagou. É meu direito, eu vou receber. Tem os incobráveis, tem gente que não vai pagar, mas a maioria vai pagar. Então é um direito que eu vou receber. E logo em seguida vem o que? O estoque, que está lá
ou é produto ou é matéria-prima e que vai virar produto, e que vai virar venda e que vai virar receita. Então, o estoque faz parte da administração do capital de giro. Ele é capital de giro. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Vem para cá. Nós vamos entender que quando a gente está falando de administrar os estoques, principalmente lá na gestão financeira, nós vamos ter tomadas de decisões diárias muito importantes, tomada de decisão, que dizem respeito ao processo de compra. Então tem o comprador, tem a logística, tem a produção, mas e nós? Como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trabalhar com as decisões de compra. Que decisões são essas? São de 4 tipos. Primeira, você pode comprar à vista e vender à vista. Segundo, comprar à vista e vender a prazo. Terceiro, comprar a prazo e vender à vista, que seria o ideal. E comprar a prazo e vender a prazo, que também é muito bom, desde que você primeiro receba do seu cliente e depois você pague o seu fornecedor. Então, esses são os 4 aspectos relacionados e que impactam o capital de giro. Então, eu tenho que ter dinheiro para comprar o estoque também é capital de giro. E como é que eu compro isso? Eu posso comprar à vista, vender à vista, comprar a prazo, vender a prazo, e é sobre isso que nós vamos entender então. Esses 4 jeitos diferentes, esses 4 tipos, né, de como comprar e vender. Vamos estudar cada um deles, vem para cá. Então, o primeiro é a compra à vista e a venda à vista. O que é essa compra à vista e venda à vista? É quando as mercadorias não são vendidas no mesmo momento da compra. Existe o quê? Um prazo de estocagem. Então, eu comprei, não é? Vou receber a mercadoria, vou pagar à vista essa mercadoria e ela vai ficar o quê? Um tempo em estoque até que ela seja vendida. O tempo de estoque, que esse estoque fica parado, ele tem um custo financeiro muito alto para as organizações. Então, esse é um jeito que não é muito bacana de comprar, tá? Mas pode ser também. Cada empresa vai adotar aquele método que é mais adequado a ela e ao seu fornecedor. O segundo jeito é a compra à vista e venda a prazo. Este, então, é muito complicado. Imagine, você vai comprar um produto, vai pagar o produto, ele vai ficar um tempo estocado, vai ser vendido e o cliente vai demorar um tempão para te pagar. Então, a gente vai ter aqui um ciclo de conversão de caixa extremamente longo e também o quê? Muito negativo. Combinado? Terceiro modo, comprar a prazo e vender à vista. Acho que esse é o ideal de todo mundo, né? Então, eu vou comprar a mercadoria vai chegar na minha empresa, ela vai ficar um tempo ali na minha empresa e aí eu vou pagar essa mercadoria. Combinado? E aí eu vou produzir um produto que ficou estocado e aí eu vou lá e vendo e recebo este produto. Então, este é um jeito muito bom das empresas conseguirem ter o casamento entre compra e venda. E por último, compra a prazo e venda a prazo, que é o que acontece na maioria das organizações. Então, aqui eu tenho um prazo de compra e recebimento da mercadoria, o prazo de venda, o prazo de pagamento da mercadoria e recebimento da mercadoria. Então, eu comprei a prazo do meu fornecedor, chegou o estoque, virou produto, vendi, recebi a prazo, tá? Nesta última situação aqui, a gente tem vários tipos de combinações. E a combinação ideal, qual seria, prof? Então, vamos voltar lá para o nosso ciclo operacional. Então, ciclo operacional. Comprei... Alô, manda a matéria-prima? Comprei matéria-prima. Esse é o dia 0. Matéria-prima vai chegar na minha empresa, ela vai ficar estocada, ela vai virar produto e eu vou vender. Ciclo econômico. Da compra da matéria-prima até a sua venda. Combinado? Dentro deste período existe o quê? Vou descer. Então, eu comprei e eu vou pagar a mercadoria. Quando? O máximo de tempo possível com conseguir.
Combinado? Bom, lembra que eu vendi aqui essa mercadoria? Vamos supor que o meu cliente me pague antes de eu pagar o fornecedor. Então, eu recebi do cliente e eu ainda não paguei o fornecedor. Então, o que a gente faz? A gente inverte o ciclo de caixa. Eu não vou ter necessidade de caixa, eu sempre vou ter caixa sobrando. Então, isso vai se dar o quê? Conforme as negociações, conforme a administração. Qual é a política de cobrança? Qual é a política de recebimento? Qual é essa política de pagamento? Qual é o seu tempo de estocagem? Então, por isso que eu tenho que entender o ciclo operacional. E dentro dele o ciclo econômico e o ciclo financeiro. Ciclo financeiro, do momento que eu paguei até o momento que eu recebi. E isso pode ser invertido, pode ser positivo, se eu recebo antes e pago depois, ou pode ser um ciclo de conversão de caixa, caixa negativo. Paguei primeiro, recebi depois. Combinado? Então, ciclo de conversão de caixa, ciclo operacional é muito importante. Quando o pequeno empresário começa a entender o seu ciclo, como é que se dá esse momento do pagamento, faz um desenho, ele é tão simples. Coloca lá as datas, 0, 45 dias, quando que recebe, e aí você olha aquilo e você entende o seu modelo produtivo, o seu ciclo operacional e começa a fazer o seu caixa casar. Às vezes você não sabe, por que eu nunca tenho caixa? Eu vendo tão bem, mas eu nunca tenho caixa? Você pode estar tendo um ciclo de conversão de caixa muito longo e muito custoso. Então, precisa planejar, precisa fazer o orçamento de caixa. Para quê? Para lá no futuro administrar o curto prazo, o capital de giro com tranquilidade e sempre com dinheiro em caixa, sempre disponível quando ele é necessário. Quando não é necessário, não quero dinheiro disponível, quero dinheiro aplicado, quero dinheiro rendendo juros. Quando que o dinheiro é disponível? Quando ele é necessário, tá bom? Nós temos uma empresa para trabalhar que é a Rosa e Azul. A Rosa e Azul está com alguns problemas de compra e venda. Ela não sabe se compra à vista, se compra a prazo, se vende à vista, se vende a prazo. O que nós vamos fazer? Vamos montar os dois modelos para a Rosa e Azul para que ela tome uma decisão. E é assim que a gente faz no dia a dia. A gente não toma decisão só porque, tem um desconto, vai pagar antes, vai receber depois. Não, a gente tem que parar e planejar. Qual realmente é o melhor caso? Então, vamos fazer isso? Vem para cá. Então, no caso lá da Rosa e Azul, agora você vai se colocar como um gerente dessa empresa e você precisa comprar 100 toneladas da mercadoria. A mercadoria que você precisa lá, de um tecido, de uma malha, já que a Rosa e Azul é uma tecelagem. Pois bem, como é que você vai comprar? À vista ou a prazo? Essa decisão que você vai tomar vai acontecer no dia 15 de janeiro do ano que vem, 15 de janeiro de 2020. O preço à vista, se você for comprar à vista por tonelada, é R$ 2.250. E se você for comprar a prazo, o prazo é de 60 dias, o preço vai para R$ 2.647,50. Ah, prof, é tão pouquinho, vou comprar a prazo. Opa! Vamos fazer a conta para a gente entender? Tem mais informação aqui para você. O prazo de estocagem da sua empresa é de 30 dias. Ou seja, você só vai vender a mercadoria no dia 15 de fevereiro. Combinado? A empresa vende a mercadoria com prazo para receber do cliente de 60 dias. E por quanto que ela vende? Por R$ 3.240, com prazo de recebimento de 60 dias. Então, a partir de quando? A partir do dia 15 de fevereiro, ela vai, então, realizar esta venda. Para você decidir como é que você vai comprar, você, então, precisa planejar. E eu fiz aqui para você uma taxa de captação de 5% ao mês. O que é essa taxa de captação? É quanto o mercado está cobrando. Quanto que o mercado está cobrando, prof? Quanto que os bancos estão pagando? Então, o gestor financeiro ele vai olhar as taxas do mercado, mercado de ações, de aplicações, mercado bancário. Se eu pegasse esse dinheiro, em vez de comprar essas 100 toneladas, eu colocasse no banco, quanto que o banco ia me pagar? 5%.
Essa é a taxa que a gente vai usar em comparação. Sempre tem que usar a taxa de comparação, para saber se o negócio está valendo a pena. Se vale a pena comprar à vista ou se vale a pena pegar esse dinheiro e colocar no banco para ele render. Então, ele tem que pagar mais ou, no nosso caso, pagar menos. Combinado? E eu fiz aqui um fluxo do dinheiro no tempo. Olha só, vem para cá. Então, tem lá essa história nossa construída. O que eu construí aqui? Se você comprar à vista, com pagamento em 15 de janeiro, você vai gastar um total de R$ 2.250 vezes 100 toneladas, R$ 225 mil. Se você comprar a prazo, você vai pagar no dia 15 de março, a tonelada vai custar R$ 2.647, vezes 100 toneladas, R$ 264.750. Então, para pagamento à vista no dia 15 de janeiro, a venda da mercadoria vai acontecer no dia 15 de fevereiro. Se você for pagar a prazo, e o recebimento da venda aos seus clientes. O que a gente faz agora, então? A gente monta os dois exemplos. Como que eu monto isso? Tem fórmula. Tem fórmula para comprar à vista e vender à vista, fórmula para comprar à vista e vender a prazo. Tem fórmula para tudo isso. Nós vamos fazer duas fórmulas, que são os dois casos que nós estamos estudando aqui. Então, vamos fazer junto? Não tem segredo nenhum. Vem para cá. Então, coloquei aqui para gente as informações. Olha só, preço de venda a prazo, não é isso? Custo da mercadoria à vista, custo das operações, 5%, aquela taxa de mercado. Prazo de estocagem, 1 mês. Prazo de recebimento, 2 meses. As informações estão aqui. Qual é a fórmula, prof? A fórmula é aqui. R é igual a preço de venda a prazo, tá aqui, menos custo da mercadoria vendida à vista, tá aqui. Tudo isso vezes o quê? O custo da operação. É 1 mais 5%, elevado é potência. Que potência? O prazo de estocagem mais o prazo de recebimento. Prazo de estocagem mais o prazo de recebimento. O que eu fiz? Substituir na fórmula. Substituir na fórmula, primeiro eu vou fazer o quê? O que está dentro do parênteses. Depois eu vou fazer a potência. Depois eu vou multiplicar esses dois. E depois eu faço a subtração. Então, regrinha simples de matemática. Neste caso, o resultado é de R$ 63 mil. Ora, vamos fazer o outro agora. Então, temos lá resultado na hipótese de compra a prazo. Então, está aqui a nossa fórmula. Resultado, no caso de compra a prazo. PVP, preço de venda a prazo. Então, está lá o nosso preço de venda a prazo. Menos custo da mercadoria vendida a prazo. Custo da mercadoria vendida a prazo. Opa, vamos substituir aqui porque é R$ 264.750, tá? Neste caso de compra a prazo. Tudo isso vezes o quê? O custo de captação, que é 5%. Elevado ao quê, prof? Neste caso de compra a prazo, o que que é? É o PE, prazo de estocagem, mais prazo de recebimento da venda realizada, menos o prazo de pagamento ao fornecedor. Combinado? Então, vou substituir na fórmula. De novo, primeiro resolvo o que está dentro do parênteses. 1 mais 0,5. 1,05. 1 mais 2, 3 menos 2, 1. Agora, eu vou multiplicar este por esse, que dá esse valor. E aí, então, eu vou fazer a subtração. Neste caso, o resultado, 46 mil. Olha a diferença! Perceberam como são valores diferentes? A importância de fazer as contas? Ah, se eu fosse comprar à vista, era aquele valor. Se eu fosse comprar a prazo, ia subir pouquinho. Pouquinho.
ia subir muito. O seu retorno ia ser muito menor, quase mais de 20 mil reais. Então, por isso que a gente tem que planejar o futuro, que vai ser curto prazo. Porque lá no curto prazo eu não tenho tempo de fazer isso. No curto prazo eu tenho que administrar. Então, vamos comparar os dois valores? Está lá no nosso quadro para gente. Então, análise. Preço à vista, R$ 2.250. Preço a prazo, R$ 2.647. Não é isso? Muito bem. Se nós percebermos o valor da diferença de um pelo outro, vai dar o quê? 8,47% ao mês. A mais. Se eu pegar o dinheiro, vai ser 5%. Por que eu vou pagar 8% se o mercado está cobrando 5%? Por que eu vou fazer isso? Só vou fazer isso se eu não planejar o futuro. E o que é planejar o futuro? Fazer orçamento de caixa. Combinado? Tem segredo? Nenhum segredo. Precisa parar e planejar. Então, administrar os estoques é muito importante e administrar os estoques tem tudo a ver com a compra, o modo como a empresa compra a sua matéria-prima, tá bom? Falando de estoque, o estoque é disponível, ele está no ativo circulante e eu preciso cuidar dele, preciso cuidar muito bem. Por quê? Porque estoque é dinheiro parado. Se eu pegar o dinheiro que eu gosto muito e colocar no banco, o banco está rendendo. E lá no estoque é tão bonito, mas está parado, ele não está rendendo, ele ainda não virou produto, então eu preciso administrar muito bem. E uma das melhores formas de administração do estoque é através da curva ABC. Vem para cá para a gente conhecer um pouco mais sobre isso. A curva ABC é uma técnica, tá? É uma ferramenta, na verdade, né? Para a gente fazer a gestão dos estoques. Essa gestão classifica os estoques em grupos chamados de A, B e C, em ordem decrescente de importância e nível de monitoramento. Quanto mais valioso, maior o nível de monitoramento. Quanto menos valioso, menor o nível de monitoramento. Combinado? A curva ABC tem a seguinte construção, não tem segredo também. Eu vou classificar os nossos produtos. Eu tenho lá, por exemplo, 2.000 itens em estoque. Eu vou pegar esses 2.000 itens e eu vou separar eles em 3 categorias: A, B e C. Então, independente do número de itens que você tenha, você vai agrupá-los, reuni-los em importância de valor monetário, mais valiosos para os menos valiosos, em ordem decrescente, e vai chamar os mais valiosos de A. Os intermediários, aqueles que merecem controle, mas não tão frequente, de B, e aqueles que precisam ser cuidados, mas que não demandam tanta atenção, e vou chamá-los de C. Por que eles não demandam tanta atenção? Porque não tem muito valor investido neles, o contrário do A, que eu tenho muito valor investido nos estoques. Combinado? Então, imagina o seguinte, que eu tenho uma camisaria, e lá na minha camisaria tem tecido, tem linha, tem botão, e tem uma seda pura que eu importei lá da Índia. Essa seda pura custou muito caro. Essa seda pura eu vou cuidar. Ela não pode molhar, ela não pode estragar, não pode puxar fio, não pode perder, não pode cortar errado, porque ela custou muito caro. Essa seda é o meu A. Nessa camisaria também tem alguns botõezinhos que a gente coloca dentro da roupa, para quando a pessoa perder o botão, tem algum botãozinho, daquelas camisas de algodão que a gente fabrica. Esse botãozinho, eu vou chamar ele de C. Eu vou ter ele em caixas, se perder um ou quebrar um, não vai ter tanto desfalque assim na empresa. Então, eu pego tudo que eu tenho em estoque e junto em grupos, o de maior importância até o de menor importância, de A até C. Isso é gestão de estoque curva ABC, tá bom?
Construir uma curva ABC, uma curva de gestão de estoque ABC, é muito fácil. Você vai entrar nos estoques da sua empresa, você vai entender quais são os estoques, quais são os produtos que você tem disponível e separá-los por ordem de importância monetária. E você vai criar uma regra. Cada empresa vai criar a sua própria regra, combinado? Então você vai pegar, por exemplo, aqueles produtos mais valiosos que representam do total dos 100% de recurso que você tem investido em estoques, você vai separar 60%, 70%, 80%, depende do seu produto, depende da sua empresa, tá? Geralmente a regra é 70% do que é mais valioso eu vou reunir no A, combinado? 20% do que é intermediário vai ser o B e os restantes 10% vão ser o C. Mas cada empresa vai adotar a sua própria regra. Essa é uma muito comum, 70, 20, 10. Vamos entender isso fazendo um exercício, vamos lá? Então, nós estamos trabalhando juntos aqui hoje na empresa chamada Rosa e Azul. E nós vamos construir para ela uma curva ABC, uma gestão de estoques ABC. Essa empresa tem 20 mil itens em estoque e do total desses 20 mil itens, em investimento, ela tem 100 mil reais. Então, ela tem lá, ó, 20 itens, do 1 até o 20. Então, o 1, por exemplo, custa 34 mil reais. E ela foi fazendo em ordem decrescente, de valor monetário, até chegar aqui no produto 20, que ela chamou de A1, que corresponde a 300 reais. Então, em ordem decrescente, os 100 mil reais, os 20 itens em estoque. Combinado? O que eu fiz agora? Eu coloquei isso em relação à porcentagem. Então, coloquei assim, ó, do item 1 até o item 20, combinado? E vou trabalhar com a proporção 70, 20, 10. É regra, professora? Não é regra. Cada empresa vai trabalhar com a sua proporção. Esta é muito usual. Então, os 3 primeiros itens somados correspondem a 70% de todo o valor que nós temos lá na empresa em estoques, os 100 mil reais. Então, esses vão ser o nosso primeiro grupo. O segundo grupo B é aquele que corresponde a 20% do quê? Do nosso dinheiro investido. E o restante, olha só, do item 10 até o item 20, 10 itens, corresponde 10% do nosso valor investido. Então, é simplesmente separar para poder cuidar melhor daqueles que a gente chama de A, dos que a gente chama de B e dos que a gente chama de C. Isso é estoque gerenciado através da curva ABC. E por que uma curva, prof? Então, porque a gente constrói um gráfico que relaciona o quê? Os itens com o seu percentual acumulado e as áreas A, B e C. Então, aqui eu tenho o percentual acumulado para produtos A, 70%, que corresponde aos 80% do valor investido em dinheiro. Pego o B, que corresponde a 20%, combinado? E vou lá e pego o C, que corresponde aos restantes 10%. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um 100% de valor investido, de recurso investido, que são 100 mil reais. Deste 100%, 70% em dinheiro é representado pelos meus produtos chamados de item A. 20% desse total de recurso financeiro estão aplicados nos produtos C e somente 10% de todo esse dinheiro está aplicado naqueles produtos, naqueles 10 produtos chamados de produtos C. Por isso uma curva de construção, né? Do
70% aplicado, 20%, 10%. Lembra que isso não é uma regra, é o mais usual, mas cada empresa pode construir a sua própria porcentagem para criar um controle mais efetivo do seu estoque. E isso é muito importante, porque assim a gestão financeira consegue administrar melhor o valor do estoque. E isso faz com que produção e finanças se entendam e parem muitas vezes de ficar se agafinhando, dizendo eu quero estoque, não compro estoque, eu quero estoque, não compro estoque. Quando eu começo a olhar para o estoque como valor financeiro, que vai gerar receita, que vai pagar custo, que vai pagar despesa e que vai gerar lucro, a gente começa a se entender na empresa, tá bom? Agora chegou o nosso momento de interação, o nosso momento quiz, tá? Então você já tem aí um PIN pra gente jogar. Eu vou mudar aqui pra gente a nossa tela. Tá lá então o nosso PIN de hoje, 692543. Vamos entrando pra gente jogar. Já temos lá a Regina, o Daniel de Toledo aqui no Paraná, a Sarita e a Sônia. 4 jogadores por enquanto. Nós já temos aqui um tempo da nossa aula, então acho que a gente já pode começar a jogar. Combinado? Enquanto isso, quem não entrou pode ainda entrar, ainda dá tempo. Ó, entrou mais um, Josimar. Então vamos lá, todo mundo que quiser participar, ainda dá tempo. Enquanto isso, vou colocar aqui a nossa primeira pergunta. Opa, já entrou mais um, Alex. Será que a gente está com um delay, talvez, aí no PIN, né, no Kahoot, mas não tem problema, tá? O importante é que todo mundo participe, mesmo que você não entre, que você responda as perguntas aí entre vocês e faça aí esse jogo com o seu tutor, com o seu professor de sala. Vamos lá então? Primeira pergunta, aula 3 de capital de giro. Vamos lá. O ciclo operacional é medido pela soma do prazo médio de estocagem, o PME, e qual outro prazo? Qual é o outro prazo que, somado ao prazo médio de estocagem, forma o ciclo operacional? Temos ainda alguns segundos. Vamos todo mundo responder. Acabou o tempo. Opa! Vamos lá. Prazo médio de recebimento, né? 4 pessoas acertaram. Parabéns, é isso mesmo, né? Prazo médio de recebimento mais o prazo médio de estocagem é exatamente o nosso ciclo operacional. Vamos ver quem ficou em primeiro lugar? Opa, foi o Daniel lá de Toledo. Parabéns, Daniel. Daniel tá aqui no Paraná, tá perto da prof, mas não tão perto. Segundo lugar, o Alex. Terceira, a Regina. Depois, o Josimar. Parabéns para vocês. Acho que podemos ir para a nossa segunda pergunta. Vamos lá? Todo mundo entrando e participando. A projeção ou orçamento de caixa demonstra que tipo de informação financeira? O que é o orçamento de caixa? Como é que eu monto um orçamento de caixa? É só com as entradas? Só com as saídas? Só com contas de ativo? Ou será que o orçamento de caixa é entrada e saída de caixa prevista? Tá acabando o nosso tempo. Vamos lá. Opa! Quase todo mundo acertou, exatamente, né? O azul, entradas e saídas de caixas previstas. Agora o Alex ficou em primeiro lugar. Parabéns, Alex. Em segundo aqui o Josimar, depois o Daniel. Parabéns. Então agora nós vamos para a nossa terceira perguntinha da noite. Vamos lá? Na gestão ABC, qual categoria precisa de maiores investimentos e exigem maior cuidado? Acabamos de falar sobre isso, essa todo mundo vai acertar. Que na gestão ABC, qual é aquele elemento que precisa de mais cuidado? É o X? É o B? É o A ou é o C? Essa todo mundo acertou. Exatamente, é o A.
Parabéns! Vamos ver quem ficou em primeiro lugar? Foi o Alex, seguido do Josimar, ou da Josimar, e aí o Daniel de Toledo em seguida. Parabéns pela participação de vocês, é sempre muito importante, né? Que vocês aqui participem com a gente, que vocês estejam sempre aqui juntinhos, para que a gente possa... Esse é o momento, é como se eu estivesse aí junto com você fazendo a pergunta, né? É como se eu perguntasse para vocês e vocês me respondessem. Então eu sinto assim essa interação e essa presença de vocês. É realmente muito importante. Vou voltar lá para o nosso quadro, que eu tinha para vocês 3 afirmativas, não era isso? Então nós temos 3 afirmativas e vocês ficaram de me responder se elas eram verdadeiras ou se elas eram falsas. Enquanto você vai mandando para cá se elas são verdadeiras ou falsas, eu vou dar um tempinho para vocês ainda mandarem perguntas e mandarem questionamentos. Nós já voltamos. Muito bem, então, voltando aqui do nosso momento, você sabe que essas 3 afirmativas são verdadeiras. O Josimar, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, parabéns Josimar, acertou, é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro? Então, as 3 são verdadeiras. O que nós temos? Primeira, assegurar a disponibilidade de fundos em qualquer situação para fazer frente ao pagamento das despesas correntes. Então, nós precisamos fazer orçamento de caixa para saber o quê? Quando teremos disponibilidade ou não. Que meses nós teremos disponibilidades, que meses vai faltar dinheiro, vai faltar recurso, para que eu aplique sobras, para que quando faltar eu tenha essas sobras. Eu vou lá, eu busco, eu tiro de alguma aplicação ou de dinheiro guardado. Então, correto. Previsão de caixa também serve para o quê? Informar eventuais faltas de dinheiro com tempo suficiente para procurar fontes vantajosas, fontes convenientes de recurso financeiro. Exatamente. E previsão de caixa também serve para a gente informar futuros excessos sobressalentes aí de recurso financeiro, que são muito importantes para que a gente saiba também que nós vamos ter dinheiro sobrando para aplicar. Porque às vezes sobrou um excedente naquele mês e aí eu não sei muito bem o que fazer, quais são as fontes vantajosas de aplicação, se eu aplico dinheiro, se eu deixo no caixa, se eu coloco no banco, se eu compro um ar-condicionado novo, se eu compro uma máquina nova. Então isso acontece nas empresas, às vezes eu acabo comprando uma máquina nova e eu não sei que logo em seguida, no mês seguinte, vai faltar recurso financeiro. Se eu soubesse, eu não ia comprar esse ar-condicionado, eu ia guardar o dinheiro, eu ia aplicar o dinheiro e na data do pagamento, no mês que vem, eu ia lá, resgatava esse dinheiro, pagava a conta, não precisava pagar juros. Então é para isso que serve o orçamento de caixa.
É uma previsão do futuro das nossas disponibilidades, tá bom? Nossa aula hoje foi muito bacana, foi uma aula dinâmica. Nós falamos sobre vários assuntos das disponibilidades, do que está no nosso ativo circulante. E o que está lá? Dá uma olhadinha no nosso quadro. Administração das disponibilidades, que é caixa, banco, estoques, recebíveis. Falamos sobre orçamento de caixa, sobre administração de estoques, compras e vendas e também sobre a curva ABC. Foi um monte de assunto bacana para a gente entender que capital de giro é hoje, é agora, é administração de curto prazo, que precisa ser feita de maneira planejada no longo prazo. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, deixo um abraço bem apertado para você, mas a gente volta semana que vem para falar aqui sobre disponibilidade, sobre capital de giro e encerrar nossa disciplina. Já é semana que vem, tá bom?